Olá, mulheres extraordinárias, sejam bem-vindas ao nosso áudio Pensamentos de Sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre o poder do auto-perdão. Quantas vezes nós ouvimos, aprendemos que devemos perdoar ao próximo? As pessoas constantemente nos ferem, nos machucam, mas você já parou para pensar sobre o auto-perdão? Em algum momento da sua história, você já se perdoou? Você já se permitiu viver o auto-perdão? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você vai aprender na prática como é o processo de auto-perdão para que você realmente viva a sua liberdade emocional. E o auto-perdão é um processo emocional, psicológico, pelo qual nós buscamos liberar aquele sentimento de culpa, de remorso, ressentimento em relação a nós mesmas. Em vez de buscar o perdão externo de outras pessoas, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões e trabalhamos internamente para nos reconciliar. Então, o auto-perdão envolve aceitar a responsabilidade por suas ações passadas, cultivar a compaixão e empatia por si mesmo, liberar aquele sentimento de culpa e praticar o amor próprio. É importante ressaltar que o auto-perdão não significa justificar, desculpar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer a sua humanidade e buscar um caminho para a sua cura emocional e o seu bem-estar. Então, antes de falar qual é o processo para você viver na prática o auto-perdão, eu quero que você entenda que não se perdoar impacta em processos negativos. E quais são eles? Vou colocar aqui para você algumas consequências do não perdão. Estresse e ansiedade. Quantas pessoas hoje ao nosso redor estão vivendo estressadas, com remorso, estão ansiosas pelo futuro, não conseguem viver o presente e uma das consequências deste comportamento é realmente a falta de perdão. A ansiedade e o estresse é um peso, um remorso que leva a altos níveis de ansiedade. A pessoa pode ficar constantemente preocupada com seus erros do passado, criando um ciclo de preocupação constante. Aquilo que você fez e que você não se perdoou, que gerou culpa, traz constantemente um ataque na sua mente e você fica perturbado com esses pensamentos e não consegue desfrutar do seu presente e ser produtivo nas suas ações diárias. Então, um dos impactos negativos do não perdão é estresse e ansiedade. Outra consequência é a baixa autoestima. O não perdão pode levar a uma autoimagem negativa, você pode se afastar de pessoas, ficar tímida em ambientes porque a sua estima está completamente comprometida. Eu me recordo de uma cliente que na primeira sessão, ela estava há 5 anos sem conseguir se olhar no espelho. Ela estava muito acima do seu peso e ela decidiu não mais olhar no espelho. Ela comprava roupas de elástico e realmente ela não se percebia mais, ela não se olhava mais. E aí, em um determinado momento, eu falei para ela: olha, você vai precisar se perdoar, você vai precisar encarar essa situação, assumir a responsabilidade por suas escolhas diárias para que você consiga sair desse lugar de dor, desse lugar de opressão. E ali nós vivemos o processo de auto-perdão. Ela fez todas as ferramentas para viver o auto-perdão e em poucos meses ela conseguiu voltar para o seu peso. Hoje ela está feliz, ela está bem, vivendo a sua melhor performance, mas ela decidiu viver o auto-perdão. Então, a culpa que ela carregava estava gerando uma autoimagem distorcida e todos os dias aquela culpa fazia aquela mulher se ver totalmente desfigurada da sua real identidade.
Outra consequência também, outro impacto negativo do não perdão é a depressão. Sentimentos prolongados de culpa e remorso podem contribuir para o desenvolvimento de sintomas de depressão. Pessoas podem se sentir desesperançosas e impotentes em relação ao futuro e pode sim te levar a uma depressão. E isso eu trago uma experiência pessoal. Eu não me perdoava por uma escolha de abrir um negócio que não deu certo e eu comecei a me culpar por isso e eu fiquei durante 6 meses em uma depressão crônica, porque eu carregava a culpa de algo que eu planejei e não aconteceu. Então, você precisa realmente olhar para esse comportamento que você tem, esse sintoma que você tem na sua vida e realmente decidir se perdoar, porque muitas vezes tudo que você está vivendo hoje é consequência de uma culpa, de uma frustração que você carrega e não tem autoconsciência que precisa se perdoar para viver um processo de cura. Então, hoje eu quero compartilhar com você 3 passos práticos para você viver o auto-perdão. E você fazendo esses passos, eu tenho certeza que a sua vida será transformada. O primeiro passo para você viver um crescimento exponencial na sua vida é se perdoar. Se perdoar é uma escolha de sabedoria. Nós precisamos olhar para nós e entender que o mundo acontece a partir do nosso mundo interior. Você não vai conseguir grandes resultados na sua vida exterior, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, financeira, se o seu mundo interior, a sua alma, estiver carregada de peso, de culpa, de preocupação. Então vamos lá aos 3 passos práticos para você viver o auto-perdão. Primeiro, você vai fazer uma lista de todas as escolhas erradas que você fez e que carrega culpa e desgosto por isso. Abre o seu caderno e escreve a lista. Eu fiz escolha errada de alimentação, eu fiz escolha errada de gastar dinheiro que eu não tinha, eu fiz a escolha errada de gritar com meu filho e hoje eu tenho a consequência de um relacionamento totalmente disfuncional, eu escolhi trair o meu marido, trair o meu namorado, enfim, todos nós fazemos escolhas erradas durante a vida. Nem sempre nós vamos acertar. A nossa missão, o nosso objetivo, o nosso desejo é sempre acertar, mas infelizmente durante a jornada nós realmente fazemos escolhas erradas. Então você precisa ter consciência quais são as escolhas erradas que você já fez durante a sua jornada e que hoje você carrega culpa, você carrega desgosto, aquele pensamento negativo que sempre insiste em permanecer na sua mente. Então você vai fazer uma lista sobre isso. Com essa lista em mãos, você vai escrever a sua carta de auto-perdão. E você vai precisar ser detalhista. Deixe a caneta fluir. Todas as vezes que nós escrevemos, você não vai digitar, você vai escrever. Todas as vezes que nós escrevemos, nós estamos tirando da nossa alma, do nosso mundo interior e organizando a nossa mente. Então você vai escrever a sua carta e você vai ser detalhista. Eu me perdoo por gastar dinheiro acima das minhas condições financeiras. Eu me perdoo por comer sem pensar nas consequências. Eu me perdoo por não ter autocontrole, por não ter domínio próprio. Eu me perdoo pelas crises de ansiedade. Eu me perdoo por falar com grosseria com as pessoas que eu amo. Eu me perdoo por ter cometido aquele erro naquela empresa. Enfim, você sabe pelo que você precisa se perdoar. Então você vai escrever essa carta com muito detalhe. Então, fez a lista, fez a carta. Agora, o último passo. Você vai até um espelho. Você vai ler essa carta em voz alta, olhando nos seus olhos. Você vai se encarar. Você vai se olhar de frente. Você não vai conseguir olhar a vida sem antes se perceber e se olhar. Então você vai olhar no espelho e você vai falar em voz alta tudo
aquilo que você registrou e escreveu na sua carta. E logo após esse processo, erga sua cabeça e diga em alta voz: eu sou livre e a partir de hoje a minha história será diferente. Eu sou livre e a partir de hoje a minha história será diferente. Este é o nosso pensamento de sabedoria e eu quero que você compartilhe conosco aqui nos comentários qual é a sua experiência, pelo que você precisa se perdoar. Quando você fizer a sua carta, quando você fizer o processo da autocura, do auto-perdão, compartilhe aqui conosco como foi essa experiência. Nós temos muita alegria em receber testemunhos que edificam o nosso coração e a nossa alma. Deus te abençoe. Um beijo gigante no seu coração, da Lu Regis.